Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos novamente. Hoje eu vou falar com vocês sobre o terceiro tempo modernista, né? Essa é a nossa terceira aula sobre o modernismo e também a aula que nós vamos finalizar sobre esse movimento. Tudo bem? Então já foram 3 aulas sobre o modernismo, essa aqui é a terceira, falando da terceira fase, da terceira geração. Caso vocês não tenham assistido as outras, elas estão disponíveis aqui no canal, então fiquem à vontade para assistir, para se interarem do tema. Como eu já disse para vocês nas aulas anteriores, também sobre o modernismo, tanto o modernismo quanto as vanguardas europeias, os movimentos de vanguarda, são temas muito cobrados nos vestibulares, então é importante que vocês estudem bem e deem uma atenção especial a esse tema, tá bom? E hoje nós vamos para finalizar esse assunto aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade ao modernismo. Primeiro, falando um pouco aí do contexto histórico, nós temos o fim, e aí, né, pós 1945, nós temos aqui o fim da ditadura Vargas e o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, há uma ebulição, vamos dizer assim, política muito grande, principalmente durante a Segunda Guerra, no Brasil, o que acaba também motivando e tirando um pouco, tendo a queda daquele populismo do Getúlio Vargas, e aí com isso vai vir o fim da ditadura do Vargas também, que durou 15 anos. E aí com o fim da Segunda Guerra Mundial aumentam, apesar de ter da guerra ter terminado, aumentam as tensões, principalmente entre Estados Unidos e a União Soviética, que eram aliados durante a Segunda Guerra, e aí começou um aumento de tensão para influenciar o mundo no modo de vida, vamos dizer assim, né? Os Estados Unidos tentando impor a sua doutrina e a sua visão de mundo, a União Soviética também, e aí eles queriam estender as suas influências pelo globo. E isso gerou vários conflitos secundários, né? Provavelmente vocês já devem ter visto isso em história, se chama a Guerra Fria, porque não teve, vamos dizer assim, o calor do combate diretamente entre União Soviética e Estados Unidos. Esse combate se deu sempre de forma indireta, ou sempre em outros países, com a União, em guerras civis, né, de outros países, com a União Soviética apoiando um lado, os Estados Unidos apoiando o outro. E esse conflito ele aconteceu durante todo esse período, mas não de forma direta, né, entre Estados Unidos e União Soviética. O conflito foi sempre de uma forma indireta, com os Estados Unidos apoiando e financiando um lado e a União Soviética apoiando e financiando o outro. Até, por exemplo, na própria Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos botou tropas, né, a guerra que foi perdida no Vietnã pelos Estados Unidos, os Estados Unidos colocou tropas lá, mas a União Soviética não colocou, né? Então teve só o financiamento e o apoio. Então o conflito direto entre essas duas potências que regiam o mundo naquele período nunca se deu diretamente. Por isso aí o nome Guerra Fria. Foi sempre muito mais um conflito de influências e diplomático, vamos dizer assim, do que um conflito direto armamentista. Esse conflito armado ele se deu muito mais de forma indireta, como eu já falei para vocês. E aí também há outro contexto, há outro episódio também no contexto histórico da terceira geração, que é o início da ditadura militar, que ela durou aí de 64 a 85, a ditadura militar, que foi o período de recessão e cassação de direitos políticos, perseguição, tortura, assassinato. Então foi um período aí também muito obscuro da história da história brasileira, e que influenciou diretamente a produção cultural da época, justamente pelo fato das censuras ocorrerem. Então, os autores, artistas da época, até intelectuais que queriam produzir alguma forma de conteúdo sobre isso, um estudo, ou uma poesia, uma música, uma prosa, uma peça de teatro, eles passavam por um crivo da ditadura, precisava ser autorizado e, caso não fossem, eram perseguidos, torturados, alguns foram mortos. Então,
foi um período aí bastante obscuro da, da história brasileira e também é um resquício da Guerra Fria, né? A ditadura militar brasileira teve influência dos Estados Unidos, então foi naquele jogo político, né? De tentar expandir suas influências. Os Estados Unidos tentou expandir a influência para a América Latina e América do Sul, a América Central, né, a América Latina como um todo, a América Central e a América do Sul, tentou expandir essa influência e essa influência veio na forma e essa influência e apoio dos países, principalmente aqui da América do Sul, veio na forma dessas ditaduras. E a ditadura militar não foi uma exclusividade, né, aqui na América do Sul não foi uma exclusividade do Brasil. O Chile passou por esse processo também, a Bolívia, a Argentina, o Paraguai. Então, os Estados Unidos, através da influência, através da influência que eles exerciam sobre a América do Sul, eles motivaram vários desses golpes militares para acabar com a democracia e ter a garantia, vamos dizer assim, que a União Soviética não teria uma influência sobre a América do Sul, apesar dessa ameaça nunca ter existido. Tá bom? Então, nós vamos aí ao terceiro tempo modernista, em 1945 a 1975, ou também vocês podem ouvir aí, né, a geração de 45, que é para se referir aos autores do terceiro tempo, da terceira fase ou da terceira geração. Existem vários nomes, vocês podem encontrar eles de forma diferente na literatura aí que vocês forem estudar, desculpa, mas é a mesma coisa, tá bom? A geração de 45, os autores da terceira geração do modernismo, eles são opositores das inovações da geração de 1922, ou seja, da primeira fase do modernismo. Então, eles já não apoiam tanto as conquistas e as inovações estéticas e as modificações vindas com a primeira geração. Mas é importante nós entendermos que a primeira geração ela tinha um objetivo, certo? Que era romper com a identidade, com as definições ou com a cultura do século XIX. Então, por isso, ela precisava ser tão transgressora, tão radical e romper de forma tão direta. Então, por isso, a geração de 22 acabou focando muito mais em obras sendo de resistência cultural, de contracultura, ou seja, de ir contra a maré, de ir contra o que estava estabelecido pela academia e pela cultura gerada no século XIX. E essa oposição, vamos dizer assim, da geração de 45 à primeira geração do modernismo, também acaba gerando algumas vamos dizer assim, algumas separações dentro do próprio modernismo. Alguns autores e estudiosos do período acabam também se referindo ao terceiro tempo modernista, a terceira geração modernista, como pós-modernismo ou pós-modernistas, porque eles eram opositores desses valores pregados pela geração de 22 e tinha muito resgate de traços culturais do século XIX. Então, alguns intelectuais, alguns estudiosos do período se referem também à terceira fase do modernismo como pós-modernismo, ou aos autores dessa terceira geração como pós-modernistas, ou seja, o que vem depois do modernismo. Mas aqui, para fins de vestibulares, né, esse debate ainda é aberto, não é algo definido ou estabelecido, ou já é, vamos dizer assim, tido como correto e fixo. Então, para fins de vestibulares e estudos aí do ensino médio, ao qual vocês pertencem, nós vamos, né, e vocês também podem seguir com a nomenclatura de terceiro tempo, terceira fase, terceira geração do modernismo. Tudo bem? Beleza. O terceiro tempo do modernismo ele é mais focado na temática social e humana. Então, eles vão abordar mais aspectos humanos, mais aspectos sociais, assim como é uma transição que já vinha acontecendo, certo? Se vocês forem lembrar bem das aulas passadas, tanto na primeira geração, o social já era abordado através da reforma ou da revolução cultural que a primeira geração do modernismo se propunha a fazer. Então, a cultura, como também faz parte da sociedade, também afeta essa transição e essa temática social. Só que a primeira geração
modernista ela era muito mais focada nessa revolução cultural e nesse rompimento com a academia e com a cultura do século XIX. A segunda geração, ela foi a fase de consolidação, então como os preceitos, como os valores pregados em 22 já estavam estabelecidos e meio que normalizados, a fase de consolidação, que foi a segunda geração do modernismo, ela veio se estabelecer e também ela veio para trazer uma abordagem diferente do social. Enquanto a primeira geração era focada mais nos aspectos culturais, a segunda geração vai começar a focar em aspectos sociais, de mazelas sociais, ou seja, principalmente o problema do sertão nordestino, como nós já tínhamos comentado na aula passada, a seca, a ausência de infraestrutura, de investimentos governamentais, fome, miséria e por aí vai. Não era algo exclusivo de lá, certamente, no Brasil, como um país continental extremamente desigual, essa situação era também muito presente em outras regiões brasileiras, essa diferença entre o interior brasileiro e o litoral era muito grande, principalmente por causa da falta de investimentos e da falta de olhos ou percepção assim para o interior brasileiro. E aí, na terceira geração, a temática social e humana vem de forma mais acentuada e aprofundada ainda. De novo, debatendo mazelas sociais, problemas sociais como desigualdade, pobreza, miséria, preconceito, e também a temática humana, certo? Há também uma abordagem muito mais intimista, pessoal, assim vamos dizer, do que anteriormente, mas intimista e pessoal não no sentido de subjetividade ou individualidade, porque a terceira geração vai abordar temas universais, vamos dizer assim, temas que são comuns à humanidade ou temas que fazem parte do coletivo de uma sociedade. Então, a temática humana que vai surgir aqui são dos dilemas humanos, da vida humana, do viver, tudo bem? Simplesmente do viver. Das aflições, das angústias, dos amores, das desilusões, do sofrimento e por aí vai. Coisas cotidianas do viver do ser humano, tudo bem? Então, como eu disse para vocês, há um resgate, o modernismo, por isso também alguns autores acabam indo para essa nomenclatura de pós-modernismo, porque enquanto a primeira geração se opunha totalmente a movimentos do século XIX, a terceira geração, o terceiro tempo modernista, vai beber dessas fontes, né? Então vai ter uma influência do parnasianismo e do simbolismo, movimentos do século XIX, movimentos culturais, principalmente do campo poético do século XIX. E aqui no terceiro tempo modernista, existem duas produções principais, duas produções literárias principais, que é a poesia e a prosa. A poesia, ela vai, de novo, né, se opor às conquistas, aos valores da geração de 22 e também da segunda geração, porque ela vai fazer uma negação das liberdades formais, ironias e sátiras. Ou seja, ela vai, como a primeira geração pregava a liberdade ao autor, aquela coisa de você não precisa rimar, não precisa ter um esquema fixo métrico de separação de sílabas métricas nos versos dos poemas. Então, a primeira geração ela pregava essa liberdade para o autor. O autor ele tinha total liberdade para fazer e escrever da forma como quisesse. Já na terceira geração ainda há uma liberdade para os autores, mas há uma negação dessas liberdades formais, como, por exemplo, fazer tudo sem rima ou fazer sem uma metrificação específica. E há também uma negação das ironias e sátiras, que era muito presente na geração de 22. Já como eu já expliquei para vocês, a geração de 22 queria romper com a cultura do século XIX e eles faziam isso por meio de muitas sátiras e ironias para criticar os movimentos anteriores, os do século XIX. Então, eles ironizavam esses movimentos, satirizavam e por aí vai. Já na terceira geração, há uma negação dessa ironia, dessa sátira,
dessa crítica a movimentos culturais. A ideia deles, dos autores da terceira geração, era fazer uma poesia mais equilibrada e séria. Entre aspas aí, porque era o objetivo deles, isso era uma visão deles, tá? Não estou dizendo aqui que a poesia da primeira geração, da segunda geração do modernismo não era equilibrada ou séria, ou não tinha um objetivo. Isso aqui é uma frase deles, dos autores da terceira geração, tudo bem? Eles tinham essa visão e, como eu falei para vocês, eles queriam se aprofundar na temática social e humana. Então, eles achavam, né, os autores da terceira geração, eles já tinham percebido que essa revolução cultural já tinha acontecido e já tinha sido bem sucedida, porque houve a consolidação dos valores do modernismo. Então, eles falavam, putz, já como esses valores modernos de arte já estão estabelecidos e já estão consolidados, não há por que nós ficarmos criticando ou satirizando movimentos ou a escola do século XIX com o fim de estabelecer esse movimento, porque ele já foi, ele já é um movimento vigente, ele já está aqui, já é realidade. Então, o que eles vão fazer? Eles vão focar mais nas temáticas sociais e humanas, e eles falaram, então, ao invés da gente preocupar com essa revolução cultural, porque essa revolução cultural já foi feita e já está estabelecida, o que antes era revolução cultural e era oposição, hoje é situação, não tem mais a necessidade da gente ficar debatendo esse tema. Vamos focar, e aí na visão deles, novamente, temas mais importantes, vamos dizer assim. E aí, de novo, não estou dizendo que a cultura não é importante, eles achavam que como a Revolução Cultural já tinha sido bem sucedida e já estava estabelecida, já tinha virado a situação vigente, eles podiam focar em outros temas. E aqui o tema social e humano, tudo bem? Já na prosa, uma literatura mais intimista, ou seja, uma abordagem mais pessoal, mais individual, mas não na forma do autor escrever, certo? Não é aquela coisa tão subjetiva assim. É inclusive uma coisa, inclusive a prosa também tem muito de racionalidade, mas também da subjetividade, tem uma mistura ali, é um equilíbrio, principalmente por causa dessa influência de algumas escolas do século XIX, como o simbolismo, que traz esse sentimentalismo, e o parnasianismo, que traz a racionalização. Então, você tem uma mistura dos dois. Mas aí você tem uma literatura intimista, por quê? Porque a literatura geralmente é focada no indivíduo, num personagem. Então, o autor ou a autora daquele período vai trazer uma dissecação total daquele personagem. Então, por isso, não é uma literatura mais intimista, porque é algo mais próximo ao leitor. Um regionalismo aprofundado, e aí, de novo, foco no interior brasileiro, em algumas obras, não todas, certo? Há também obras urbanas, principalmente na figura da Clarice Lispector, que nós vamos falar um pouco mais para frente. Mas há um regionalismo muito aprofundado, um regionalismo que vai além de se passar apenas no interior. Além de se passar no interior brasileiro, longe do litoral, o regionalismo aprofundado ele vai abordar formas das pessoas falarem, hábitos, cotidiano, cultura, folclore, religião. Então, vai abordar todos os aspectos de uma região específica, tudo bem? Então, vai se aprofundar de uma forma muito maior do que era feito, por exemplo, no romantismo, como quando a abordagem era feita de forma superficial e com o objetivo de idealização. Aqui não, aqui vai ter uma influência muito maior do realismo, daquela influência da credibilidade científica, de abordar os temas de forma aprofundada, de descrever de forma com conhecimento de causa, com pesquisa e por aí vai. E também há muita pesquisa de linguagem. Os autores da terceira geração modernista também são muito conhecidos como instrumentalistas. Por quê? Porque eles consideravam a linguagem, a língua, um instrumento ao qual eles brincavam e faziam vários jogos com eles, né? Eles moldavam esse instrumento ao seu bel prazer. A linguagem estava a serviço da temática ou do objetivo da obra. Então, a linguagem ela se torna uma ferramenta para esses autores, e aí por isso um instrumento, né? Então, por isso, instrumentalistas. Tudo bem? Beleza. Vamos para o próximo, nós vamos falar agora da poesia da terceira geração modernista, nós vamos falar de um autor em específico, e um autor extremamente importante da história
da literatura brasileira, que é o João Cabral de Melo Neto. Ele foi um diplomata brasileiro, além de escritor. Ele sofreu uma forte influência do surrealismo, principalmente nos aspectos do... Outra coisa que é muito presente aqui na terceira geração do modernismo, principalmente na prosa, que nós estamos falando da poesia, mas algo que que também influenciou que influenciou majoritariamente a prosa e também a poesia, é um realismo fantástico, né? Uma mistura de fantasia com o real, do imaginário com o real, trazendo essa influência surrealista muito forte. E o João Cabral de Melo Neto também foi nessa fonte. E o João Cabral de Melo Neto, ele tinha uma vontade, vamos dizer assim, um objetivo, e também ele tinha uma escrita de poesia popular. E aí a poesia popular não vem só na linguagem coloquial, informal, popular e democratizada, com o objetivo de atingir várias pessoas. A poesia popular vem também no foco de suas obras. A obra do João Cabral de Melo Neto sempre foi algo focado na base da pirâmide social. Vocês devem lembrar lá do quadro Operários, da Tarsila do Amaral, que foi uma homenagem aos trabalhadores. O João Cabral de Melo Neto também vai focar nessa camada da população. Por isso, uma poesia popular, porque ela conta a realidade da maioria da população. Então, além de ter esses aspectos populares de linguagem coloquial, informal, de uma abordagem de trazer a poesia de uma forma mais democratizada e acessível, o João Cabral de Melo Neto também vai trazer o povo como foco das suas obras, tudo bem? E aí vai existir um rigor estético, de novo, oposição àquelas liberdades formais da primeira geração. Então, com a obra do João Cabral de Melo Neto já tem uma preocupação, por exemplo, com a rima, com a forma estética que o poema se apresenta. Outra coisa que tem muito presente na obra do João Cabral de Melo Neto são as dualidades. Alguns estudiosos da obra do Cabral de Melo Neto, eles se referem a essas dualidades como barroquismo. Por que barroquismo? Porque a dualidade, se vocês forem se lembrar da aula sobre barroco, a dualidade, o conflito existencial é a principal característica do barroco. Então, essas dualidades são muito presentes, esses contrastes são muito presentes na obra do João Cabral de Melo Neto, e aí alguns estudiosos acabam também chamando essas dualidades dentro da obra dele de barroquismo, porque o movimento barroco ele foi muito marcado por ideias conflituosas, contrárias, e essa dualidade, esse contraste, tudo bem? Então, algumas dualidades que são muito presentes na obra dele é essa do espaço e do tempo, do dentro e de fora, do interior e do litoral, e principalmente essa do interior e do litoral. Vocês vão lembrar de eu falando do contexto histórico e da diferença de investimento e infraestrutura ao qual as regiões litorâneas recebiam em relação às regiões do interior brasileiro. Então, isso também, essa dualidade, esse contraste é muito presente na obra do João Cabral de Melo Neto. É uma obra cerebral, ele acaba se abstendo de sentimento e trazendo uma visão muito mais racional e trazendo também essa visão mais objetiva, né? Uma comunicação objetiva, para ir direto ao ponto e e debater um problema de uma forma mais direta e mais racional, vamos dizer assim. E aí ele faz isso com aquela abordagem da temática humana. Então, ele vai fazer o social através do humano. Ele vai pegar um indivíduo e explorar esse indivíduo, e através desse indivíduo que enfrenta problemas e mazelas sociais, ele vai trazer esse debate do social, juntando a temática, né, como eu já falei lá anteriormente, sobre a terceira geração modernista, misturando a temática social e humana. E aí também ele tem uma característica muito construtivista, de novo, instrumentalistas, né? Usam a linguagem como uma ferramenta, como um instrumento, e aí o João Cabral de Melo Neto ele vai construindo uma narrativa para trazer esse debate, tá bom? Uma das obras mais famosas do João Cabral de Melo Neto, e provavelmente vocês já devem ter se deparado
com ela é Morte e Vida Severina. Morte e Vida Severina conta a história do Severino, que é um retirante do sertão brasileiro que está indo para o litoral. Né? Ele está saindo do sertão brasileiro e indo para o litoral. Ele é o Morte e Vida Severina é um poema, né? Um poema bem grande, e ele conta todo esse processo de migração. Aqui eu separei para a gente só a primeira parte, que é quando o retirante, né, o Severino, o retirante explica ao leitor quem é e aqui vai. Ou seja, ele vai se apresentar. Então, essa é só a primeira parte do poema, tá bom? O poema Morte e Vida Severina ele é bem maior, ele conta toda a história, desde a apresentação até a chegada do retirante no litoral. Então, no centro urbano, vamos dizer assim. Então, essa aqui é só a introdução, é só o retirante se apresentando, tá bom? Caso vocês tenham interesse, vocês podem ler a poesia completa do Morte e Vida Severina é pública e disponível para vocês, ou caso vocês queiram também, existe uma adaptação em filme de animação com uns 50 minutos de duração, se eu não me engano, e está disponível aqui no YouTube. Se eu não me engano, no canal do Brasil Escola, ou foi algo produzido pelo Brasil Escola. E aí vocês podem ver a animação ao qual ele vai falando, recitando o poema, e vão acontecendo as coisas que acontecem no poema durante a animação. Então a animação ela vai trazer toda essa história contada pelo Morte e Vida Severina. Aqui, novamente, nós vamos ficar na introdução, tá bom? Então vamos lá. Meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor destas 6 Maria. Como então dizer quem falo, ora, vossas senhorias? Vejamos, é o Severino, da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia, com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina, e de abrandar estas pedras suando-se muito em cima, a de tentar despertar terra sempre mais extinta, há de querer arrancar alguns roçados da cinza, mas para que me conheçam, melhor vossas senhorias e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Certo? Então aqui vocês podem perceber o Severino se apresentando ao leitor. Como eu disse, essa é só a parte introdutória e de apresentação de um poema que é bem maior. Mas aqui nós já podemos ver esse retrato das mazelas sociais aqui no, né, que ele fala, né, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia, ou seja, de novo, essa coisa da seca, da pobreza, da miséria e da falta de investimento do aparato estatal, falta de acesso à educação, saúde, saneamento básico, e por aí vai, tudo bem? E aqui é muito legal, nós percebemos também que o Severino, logo aqui no começo, ele já se coloca como uma pessoa, ele não é especial, certo? Ele conta, ele já fala que, de novo, a temática humana e social se misturando, então ele traz a abordagem de um indivíduo, mas ele já deixa claro que ele não é especial, igual a ele, existem vários ali, sofrendo da mesma situação e com o mesmo contexto. Então ele fala, o meu nome é Severino, não tenho outro de pia, ou seja, ele só tem o Severino de nome, ele não tem um sobrenome. Então, só que aí ele fala, como tem muito Severino aqui na região, me chamaram de Severino de Maria.
Por que de Maria? Porque a mãe dele se chamava Maria. Só que também tinham muitos severinos com as mães chamadas Maria naquele local. Então ele falou o quê? Eu sou o Severino da Maria do finado Zacarias, porque Zacarias era o pai dele, né? E morreu, e a mãe dele, a Maria, era viúva. Então ele fala, então eu sou a Maria, eu sou o Severino, desculpa, de Maria, filho da Maria, do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos nessa freguesia. Então tem muito Severino de mãe chamada Maria e pai chamado Zacarias. Porque foi uma pessoa influente naquela região. Um coronel, o mais antigo daquelas 6 Marias, chamava Zacarias. Então era um nome bem comum por lá. Então o que eu falo, né? Como é que eu sou? Então eu sou o Severino da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Então ele falou o nome dele, o nome dos pais e o local de onde ele era. Só que ele fala, mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia, né? Com o nome Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos de afinados Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Então, ele, através disso, ele manda uma mensagem indireta para o leitor de que ele não é especial e de que aquela situação não é a exclusividade dele. É uma situação que afeta muitas pessoas. Então, por isso, essa diferenciação toda ainda diz pouco, porque igual a ele, existiam outros vários que sofriam daquela situação. Outra coisa importante que nós podemos analisar aqui no Morte e Vida Severina é a ordem, né? Geralmente seria vida e morte severina, seria algo que começa da vida, porque geralmente a ordem natural das coisas primeiro você morre, primeiro você vive, desculpa, e depois você morre, né? Você nasce e depois você morre. É algo cíclico, vamos dizer assim. Então, a ordem natural seria essa. Só que o João Cabral de Melo Neto ele faz essa inversão de morte e vida severina porque ele está falando para você de um lugar que a morte é muito mais comum do que a vida. Então, vocês podem até perceber aqui, né, que já fala aqui do sofrimento e também dessa falta de acesso, da miséria, da fome, que ele fala assim, que a custo se equilibra no mesmo vento crescido sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta, ou seja, dizendo que o sangue é ralo, que por causa da miséria sofrida. E aqui ele fala, né, dessa coisa da morte e vida severina, que a morte é algo mais comum do que a vida, vem primeiro do que a vida, por causa da situação dessas pessoas. Então ele fala aqui, se somos severinos, né, somos todos severinos, e aqui ele já usa o severino como uma forma de falar de todos eles, da população, né, se são iguais a mim, sofremos das mesmas dividimos o mesmo sofrimento, então, e se somos todos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, né? Então, ali já tem o problema da miséria, da fome e da falta de estrutura básica, porque de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de novo, sem uma garantia de segurança, então também há uma violência desenfreada, de fome um pouco por dia. E aqui, de novo, né, e aqui vem a inversão dessa coisa da ordem da vida e morte, para morte e vida. De fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade, e até gente não nascida. Então, a pessoa já perde a esperança da vida, né? O viver, o nascer, já é algo raro dentro daquelas condições. Então, o João Cabral de Melo Neto, ele vem para retratar isso. Tudo bem? Tranquilo? Então, beleza. Vamos agora para a prosa. Então, nós vamos, dentro da prosa aqui, falar de uma autora extremamente importante também dentro da literatura brasileira, que é a Clarice Lispector, ucraniana, mas veio para o Brasil ainda muito jovem, criança. Ela foi escritora e jornalista, além de várias outras funções. E a Clarice Lispector, ela abordava muito a temática humana dessa terceira geração modernista. Ela visava atingir as regiões profundas da mente, ou seja, ela analisava os personagens de uma forma, psicologicamente, de uma forma muito aprofundada. Lembra que nós já abordamos essa exploração psicológica dos personagens lá no realismo? Então, é parecido, só que a Clarice ela faz de uma forma muito mais aprofundada, com mais conhecimento de causa, com mais
com mais embasamento. E ela faz isso de uma forma extremamente aprofundada, tanto que as obras dela são baseadas nisso. Tudo bem? Então, quando você pega uma obra da Clarice Lispector, o enredo, ele acaba sendo a narrativa, ele acaba sendo secundário. O interessante, o importante é você ver como ela trabalha os personagens, como ela desenvolve os personagens, como eles são desenvolvidos e aprofundados. O enredo é secundário, ou seja, o enredo ele é secundário. Por quê? Porque o enredo está a serviço da análise do personagem, tudo bem? Então, o enredo ele é uma desculpa, ele é uma ferramenta para trabalhar essa exploração psicológica ao qual ela submete os personagens. E há também algo muito presente na obra dela, que é o tempo psicológico, ou seja, o tempo que se passa na mente do personagem. E o narrador, né, geralmente em terceira pessoa, mas ele vai fundo na mente, ele vai essas digressões, ele segue esse fluxo de pensamento. Então, as obras da Clarice não são muito pautadas pelo tempo linear, cronológico, pelo tempo real, e sim pelo tempo psicológico, pelo tempo da mente dos personagens, por esse fluxo de pensamento. E há um monólogo interior muito grande, desde o livro, né, em que há uma reflexão existencial toda pautada na morte, no matar uma barata, ou no quebrar o ovo, como é no conto em que a Ana ela fica refletindo sobre ela perde o ponto do ônibus, né, ela deixa um ovo cair, ou ela vê um ovo caindo e quebra esse ovo, e aí ela fica refletindo, aquilo desperta uma epifania, uma reflexão sobre a vida, sobre a existência dela. Ela acaba perdendo o ponto do ônibus e ela volta andando pelo parque e vendo a natureza para chegar em casa um pouco mais atrasado, mas depois de ter aproveitado o dia de uma forma diferente. Então, são coisas do cotidiano, coisas normais, narrativas, enredos secundários, mas que servem no propósito, são ferramentas no propósito de exploração psicológica dos personagens, tá bom? Um monólogo interior de personagens, então a maioria dos enredos, das histórias da Clarice, dos contos também são pautados nisso. Características físicas são secundárias, então, de novo, a exploração ela vai ser puramente psicológica. As características físicas dos personagens são secundárias, não são muito importantes. Existem algumas obras que ela nem toca nesse tema. Existem obras que os personagens não são nem nomeados, como, por exemplo, é no caso de Paixão segundo GH, que o nome da personagem é GH, ela não dá nenhum nome, vamos dizer assim, propriamente dito, um nome de verdade assim para os personagens. E isso se repete em várias outras obras da Clarice. Por quê? Porque o importante é analisar a mente, é a temática humana, é você analisar os conflitos existenciais, os conflitos sociais também, como a sociedade interfere na formação daquela pessoa e como ela afeta o psicológico daquela pessoa, seja em ansiedade, seja na depressão, seja nos problemas com autoestima. Isso é muito abordado e de uma forma bastante profunda dentro da obra da Clarice Lispector. Tudo bem? Aqui nós vamos falar agora do João Guimarães Rosa. O João Guimarães Rosa ele foi médico e diplomata, além de escritor, e isso é importante porque nós entendermos o contexto dele para entendermos a produção dele. As obras do João Guimarães Rosa elas são bem focadas no sertão brasileiro, e isso se deve também principalmente ao contexto dele. Ele é de uma cidade do interior de Minas Gerais, Cordisburgo, e ele, após se formar em medicina, que, se eu não me engano, ele estudou na Federal de Minas Gerais, né? Ele se formou em medicina, ele começou uma jornada, uma jornada pelo interior brasileiro, de Minas Gerais, Goiás, e até alguns estados do Nordeste também, atendendo população que não tinha acesso básico à saúde. Então, ele começou essa jornada dele, antes dele virar diplomata, logo depois dele ter se formado, ele começou essa jornada dele pelo interior brasileiro, dando um atendimento médico e fazendo tentando oferecer o básico para pessoas que não tinham acesso a isso, que não tinham essa infraestrutura. Então, ele foi pelo interior brasileiro, e aí foi quando ele também, já sendo do interior de Minas Gerais também, numa região não muito abastada, né, não muito, na época também era um pouco esquecida pelo investimento, pela infraestrutura estatal,
ele também teve contato com isso durante seu crescimento e também teve muito contato com isso durante o seu trabalho, só quando ele desempenhou a profissão de médico. E aí, logo depois ele vira diplomata e aí se dedica também a escrever livros, narrativas, né, prosas, contos, mas sempre focando nessa temática, que é o contexto vivido por ele, do sertão brasileiro. E ele vai trazer isso de uma forma também bastante aprofundada, e ele vai trazer inovações de linguagem, né? O neologismo. O que é o neologismo? É uma figura de linguagem que é descrito para a criação de palavras. Então, o João Guimarães Rosa ele tem essa característica muito presente nas obras dele, da criação de palavras, de fazer algo que não é verbo virar verbo, de fazer umas flexões de... Como ele era um poliglota, ele falava diversos idiomas, principalmente pela função de diplomata, né? Ele foi diplomata na Alemanha, na França, na Colômbia, então ele falava diversos idiomas, entendia, escrevia, então ele trazia mistura dessas coisas, né? Ele misturava alguns sufixos, prefixos, ou algumas variações de outros idiomas, como o português, para trazer algumas palavras novas, como, por exemplo, companheiragem. São obras que é uma palavra que é criada, que ele utiliza na obra dele. Então, ele vai fazer essa mistura da erudição, ou seja, do culto, do clássico, com falas populares, para trazer essa ideia para trazer esses neologismos, né? Essas criações de novas palavras e essas inovações da linguagem. E aí, de novo, vocês podem se lembrar lá que eu falei com vocês que os autores da terceira geração são os instrumentalistas, porque eles enxergavam a linguagem como uma ferramenta que eles pudessem usar a serviço da temática e da obra. E aí eles faziam, dando também uma verossimilhança muito grande para a obra. A obra do Guimarães Rosa também é muito marcada pela oralidade, dessa verossimilhança, essa sensação de que se trata de algo, vamos dizer assim, de que algo fiel ao real, certo? E ao universo pré-posto. E aí é um regionalismo aprofundado também, a linguagem a serviço da temática, como eu disse para vocês, assim como a Clarice Lispector utilizava o enredo a serviço da temática, que era a análise psicológica, o regionalismo do Guimarães Rosa vai usar a linguagem a serviço da temática. Então, trazer esses traços de oralidade, vai se aprofundar em costumes, linguagem, cotidiano, cultura, e tudo que envolve aquilo. Então, não é uma abordagem superficial, é uma abordagem aprofundada, porque vai te trazer algo com conhecimento de causa, extremamente detalhado, e por aí vai. Uma história curiosa, e aqui pegando vamos dizer assim, pegando um desvio, abrindo um parênteses aqui na aula, uma história legal é a história também da esposa do Guimarães Rosa, que é a Aracide Carvalho Guimarães Rosa. Eles se conheceram eles conheceram e se casaram quando eles antes deles se casarem, eles se conheceram na Alemanha, em Hamburgo, que era quando o Guimarães Rosa era diplomata lá, e a Araci ela era chefe do departamento de passaportes, de emissão de vistos para o Brasil, lá em Hamburgo, na Alemanha. Só que isso era na década de 30, né? Até 1930, era em 38, que era, vocês já devem ter percebido, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, e com o governo nazista já no poder. A Araci, e nesse contexto do Partido Nazista no poder, o governo brasileiro, na figura, né, da ditadura do Getúlio Vargas, era muito próximo a esses governos fascistas, tanto o alemão, né, o Partido Nazista, quanto o italiano, o Partido Fascista lá. Então, eles tinham vamos dizer assim, uns tratados diplomáticos, e aí em 38 é aprovada uma lei aqui no Brasil para restringir o número de judeus, né, que o Brasil podia receber por ano no processo migratório, o que tornava, o que praticamente fechava as portas do Brasil para os judeus que tentavam fugir da Alemanha, porque na Alemanha os judeus eram perseguidos, né? Teve todo aquele holocausto, o genocídio da população judaica e de minorias representativas também dentro da Alemanha, nos campos de concentração do Partido Nazista,
E o Partido Nazista, o poder, né, o governo alemão, eles marcavam o passaporte dos judeus com um J, para deixar explícito que aquela pessoa era judia. E o governo brasileiro, principalmente na figura do Getúlio Vargas e na ditadura Vargas, que era bem próximo ao governo alemão e italiano, depois eles acabaram, né, em 42, o Brasil rompe diplomaticamente com esses países quando ele toma o lado dos aliados, principalmente porque os Estados Unidos prometeu uma série de investimentos aqui no Brasil, e aí o Getúlio optou, vamos dizer assim, por participar da guerra, só que do lado aliado. Vamos dizer assim, teve o apoio comprado, né? E aí, nesse período, em 38, antes da Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro passou essa lei que restringia o número de judeus que podiam migrar para o Brasil, ou seja, fechava as portas para os judeus, e os países que eram aliados da Alemanha ou que tinham relações diplomáticas com a Alemanha faziam isso também para impedir que os judeus fugissem, né? Reduzir as opções de fuga dos judeus da Alemanha. Então, o que a Araci fazia? A Araci, enquanto chefe do departamento de emissão de passaportes e vistos para o Brasil, de imigração, ela ocultava do passaporte dos judeus esse J. Ela alterava esses documentos, né, e tirava esse J dos passaportes dos judeus. Então, essa pessoa não entrava no Brasil como judia. E aí ela não entrava na cota estabelecida pelo governo brasileiro. Ela podia ter o acesso livre ao Brasil. E aí a Araci fazia essa alteração, tirava o J do passaporte e, além de tirar o J do passaporte, ela também botava esses vistos permanentes para mudança, para migração para o Brasil, no meio de outras papeladas que precisavam de assinatura. Então, às vezes, assinava ali tudo junto, ela conseguia esses vistos, e aí, por causa disso, a Araci conseguiu salvar milhares de judeus do governo alemão, possibilitando que eles fugissem para o Brasil, e a Araci em 82, foi condecorada com a honra, né, do Justos entre as Nações. Caso vocês não conheçam, em Israel tem um museu gigante, que é o Museu do Holocausto, e lá tem um hall, que são os Justos entre as Nações. O que são os Justos entre as Nações? São as pessoas de várias nacionalidades diferentes, alemães, holandeses, franceses e por aí vai, que de alguma forma ajudaram os ingleses, né, e de várias nacionalidades diferentes, que de alguma forma ajudaram os judeus a fugirem do Holocausto. Então, a Araci ela é a única brasileira do nome, né, desses Justos entre as Nações, são mais de 10 mil pessoas homenageadas com essa honra. E aí a Araci é a única brasileira, existem 2 brasileiros, o outro é o Souza Dantas, que foi um diplomata também brasileiro que fez a mesma coisa. E a Araci, ela tem essa história super legal, que ela ajudou vários judeus a fugirem, e aí ela foi honrada com essa homenagem, que ela é uma das justas entre as nações, e ela ganhou o apelido entre os judeus da época de Anjo de Hamburgo, porque ela ajudava eles a fugirem da Alemanha, certo? Mas aí só, terminando parênteses, só uma história legal desse período aqui também, que envolvia o Guimarães Rosa, que na época o Guimarães ele era diplomata, né, em Hamburgo, e aí a Araci era chefe do Departamento de Passaportes e Vistos, então foi assim que eles se conheceram, né, servindo ao Ministério das Relações Exteriores. E aí a principal obra, talvez, do Guimarães Rosa, que é o Grande Sertão Veredas, e aí Grande Sertão, de novo, né, se passa no sertão brasileiro. Veredas são os caminhos formados pelo sertão, né, pela passagem, são os caminhos formados pela falta de vegetação e por aí vai. E aí é uma obra que conta a história do Riobaldo. É uma história de vingança, né, de vendetta, é uma história de sofrimento também, que o Riobaldo ele era um jagunço, só que a história tem uma narrativa em primeira pessoa, do próprio Riobaldo contando a história dele, né? Ele já é um fazendeiro, já velho, de idade avançada, e ele conta as histórias da juventude.
são uma história de memórias. E aqui tem sempre esse debate, gera sempre, ainda é bastante debatido e estudado na academia, essa coisa do narrador. É em primeira ou terceira pessoa? Porque, teoricamente, o narrador é o Riobaldo. Só que o Riobaldo ele está contando a história para alguém, um interlocutor, que está escrevendo e anotando essa história e contando, e você está sabendo as histórias através dessas anotações. Então, putz, o narrador é primeira pessoa Riobaldo ou o narrador é terceira pessoa esse interlocutor que está ouvindo a história e registrando tudo? Então tem esse debate, mas, de novo, a fins de vestibulares e é algo também que não é definido. Vamos ficar aqui com o narrador em primeira pessoa, que é o Riobaldo, contando as memórias dele. O espaço é o sertão nordestino, diversas localidades, ele não estabelece uma localidade fixa, e isso é feito de propósito, porque acaba gerando uma confusão no leitor, e estando, né, nessa confusão, você está mais imerso na história. Então, essa variação de diversas localidades e mudança toda hora gera uma confusão no leitor, mas ela é feita de uma forma proposital para a imersão na história e também para se sentir parte daquilo. O tempo é não linear, certo? Como nós já falamos, se trata de uma narrativa em primeira pessoa, um relato de memórias, e como é um relato de memórias, você tá falando aqui do Riobaldo, já idoso, contando a história de vida dele, e como é um relato de memórias, você está suscetível a várias coisas, a esquecimento de detalhes, a digressões, por exemplo, o Riobaldo está te contando uma história e aí no momento ele para, lembra de outra coisa, te fala outra coisa e depois volta para aquela história. Você pode ter momentos também em que ele não se lembra muito bem do que aconteceu, dos detalhes específicos daquele momento, porque, de novo, ele está falando de coisas que aconteceram há anos e anos atrás na vida dele. Então, tem essas coisas bem características de uma narrativa em primeira pessoa. Existem digressões, né? Ele volta, vai num tema, vai para outro, depois volta para o anterior e por aí vai. Tudo bem? Então, é isso. Vamos dizer, um livro bastante importante da literatura brasileira, de um autor bastante importante também da literatura brasileira, que já foi até indicado ao Nobel de Literatura, não ganhou, mas aí, se ele não ganhou, é azar do Nobel, né? Não do Guimarães Rosa. É uma pena para a Academia do Nobel que não tem o nome dele lá entre os laureados. E aqui nós temos o Ariano Suassuna, o último autor que nós vamos falar hoje. Ele é dramaturgo e romancista. Ele tinha uma relação muito grande com a cultura nordestina, até porque por ser de lá, mas não só uma relação por ser de lá, mas ele também visava muito, ele tinha muito essa coisa do resgate, da valorização da cultura nordestina. Ele era um campo que ele lutava muito e que ele era bastante engajado, que era a valorização e o engrandecimento da cultura nordestina. Ele também participou, ele escreveu peças de teatro, inclusive ele participou de todo o processo de modernização do teatro brasileiro, de renascimento do teatro brasileiro, que até então estava um pouco esquecido. Não que não existisse, existia, mas estava longe dos holofotes culturais, e o Ariano Suassuna é responsável por trazer isso de volta, principalmente por suas obras, porque eram obras importantes, sensacionais, e produzindo aquilo para a mídia, para ser feito na mídia do teatro, engrandeceu muito essa mídia, e ela acabou tendo esse renascimento, né? Então, o Ariano Suassuna ele teve uma grande parte nessa modernização e renascimento do teatro brasileiro. Ele fez parte do movimento armorial, que foi um movimento que juntou intelectuais e artistas nordestinos que visavam valorizar e criar uma cultura nordestina, vamos dizer assim, mostrar para o resto da população brasileira que a cultura, o valor da cultura nordestina. Então, é uma mistura de arte erudita com a cultura popular. Ele vai juntar esses dois, trazer coisas do clássico, trazer elementos da academia e da intelectualidade para a cultura popular. Então, ele vai mesclar esses dois para tentar fazer com que a arte ou a cultura, que era visto como algo da elite ou algo extremamente acadêmico, fosse trazido mais perto do popular, da população, do povo em geral, tudo bem? Então, Ariano Suassuna também
teve uma grande parte nisso, na valorização da cultura nordestina, do engrandecimento dela, que já era gigantesca, né? Mas ele traz a cultura já era gigantesca e muito rica, mas ele traz esse resgate, essa valorização dessa cultura que era muito esquecida também. E a modernização do teatro brasileiro. E a obra do Ariano Suassuna é muito marcada pela tradição popular, principalmente por costumes e cotidianos. Uma obra que reflete muitas características do Ariano Suassuna e que vocês provavelmente já devem ter se deparado com, e até mesmo porque tem um filme, né, uma adaptação cinematográfica que é muito famosa e também muito legal, vale muito a pena assistir para quem ainda não assistiu, Alto da Compadecida, livro escrito publicado em 1955, que tem uma adaptação cinematográfica um pouco mais recente e que vale muito a pena vocês assistirem. Para quem ainda não viu, eu recomendo muito. Assistam o filme Alto da Compadecida, Selton Mello, Matheus Nastergalli, é isso? Isso, acho que é. E vários outros autores muito importantes da história aí, da TV e da cinematografia brasileira. E então o narrador ele é em terceira pessoa. O Alto da Compadecida, assim como vocês devem lembrar lá das nossas primeiras aulas no começo do ano, do Alto da Barca do Inferno, é uma peça teatral. Né? Aqui, nesse caso, a versão mais famosa e talvez mais conhecida seja o cinema, né? Seja o filme, o Alto da Compadecida, mas o Alto da Compadecida ele é uma peça teatral. E o narrador é em terceira pessoa, só que como ele se trata de uma peça de teatro, ele é personificado na forma do apresentador. Então, quando você está lendo o livro, você está lendo ali, além do livro, o roteiro para uma peça de teatro, certo? Então, o narrador ele é em terceira pessoa, mas durante a peça ele se personifica entre os atos, entre os acontecimentos, entre as cenas, ele vem no palco narrar os acontecimentos e narrar o que vai acontecer. Então, quando você traz na peça de teatro, o narrador ele tem essa figura, o narrador ele é o apresentador, e geralmente, e na obra, né, no Alto da Compadecida, se fala de um palhaço, aquela figura, né, do palhaço, dessas coisas, bastante influenciado também pela cultura italiana, pela produção italiana. E aí ele tem aquela figura do palhaço, que ele é o apresentador, como se fosse o MC, né, o mestre de cerimônias ali daquela peça. E aí ele vai falar, vai narrar, vai trazer, vai inteirar o público sobre o que está acontecendo. E aí ele vem entre os atos para anunciar, para falar e para fazer isso tudo bem? E no filme não tem como colocar essa figura, né, do apresentador, não faz sentido, então é uma das coisas que não tem na adaptação cinematográfica, mas é claro que não tem, porque é uma adaptação para uma outra mídia e é necessário fazer algumas modificações. Na peça de teatro e no roteiro do livro, né, no livro, já há essa figura do apresentador. O espaço é Taperoá, interior da Paraíba, o espaço físico. Tem também o espaço psicológico, para quem já leu o livro, ou já assistiu o filme, ou já viu a peça de teatro. Tem o Tribunal Celeste, que é onde ocorre o julgamento do cangaceiro, dos moradores da cidade também que morrem, né? Eles morrem e vão a julgamento. Eles morrem e vão ser julgados no céu, né? Passam por um julgamento celestial com Jesus, com o diabo, com Santa Maria. E então também tem esse espaço psicológico. O tempo, de novo, psicológico, se passa muito na mente dos personagens, apesar de contar as histórias, é importante que a obra explora muito o psicológico dos personagens, o contexto social daquele local. Então, há, de novo, temática social e humana misturadas e a propósito de um debate social e político. E a linguagem ela é muito marcada, assim como também a do Guimarães Rosa, marcada pela oralidade, pelo regionalismo, gírias específicas do local, muita liberdade poética, né? Então as falas não são escritas no português correto, porque é escrito do jeito que as pessoas falam. Então ele não segue aquela coisa da gramática bonitinho, tudo formal, ele segue uma oralidade. Principalmente para dar aquela ideia de verossimilhança, de fazer sentido com o contexto envolvido da obra. Tudo bem? Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estou à total disposição. Podem comentar aí se tiverem alguma dúvida, eu respondo. Mas é isso. Caso queiram ver as aulas antigas, também estão disponíveis aqui no canal, só procurar aí. Hoje terminamos com esse vídeo de hoje, terminamos o modernismo, tudo bem?
Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos aí, tá? Foquem nos estudos, modernismo bastante importante, então não se esqueçam. Mas é isso, tá bom? Muito obrigado e é nóis!